Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso online e gratuito de inglês. Lembrando que para você conseguir adquirir seu certificado, né, você precisa fazer uma prova. Então você consegue, ao final do curso do Básico 1, fazer essa prova. Clica aqui na parte de baixo da descrição do vídeo, vai direto para o nosso site. Se você tirar de 7 acima, 7 ou mais, que é importante, como eu já falei, que você faça essa prova, tá? Você consegue tá fazendo o pagamento para adquirir o teu certificado. E é um valor simbólico. Então tenha o seu certificado e vamos que vamos para aula. Então bora lá. Espero que você tenha estudado, revisado o que a gente viu na última aula, que é de suma importância. E aqui hoje a gente vai falar de um assunto essencial para você conseguir formar suas frases. Lembra? A gente já estudou sobre o verb to be, que é uma forma também de você saber como formar frase. O que você aprendeu do verb to be? Diz pra mim. Diz aí pra mim, o que você aprendeu? Então, você aprendeu como dizer que algo é ou que alguém é, ou que algo está ou que algo está. Certo? Que alguém é ou que algo é ser ou estar, né? Então, ser ou estar você aprendeu com o verb to be. Mas, pensa comigo, em inglês, em português também, a gente não tem frases só que indicam ser ou estar. A gente tem frases que não indicam isso. Então, por exemplo, preste atenção. Se eu falo assim, eu vou para a escola todos os dias. Nessa minha frase, eu tô falando alguma coisa de ser ou estar? Não. Se eu falo assim, eu tomo café da manhã toda segunda. Nessa minha frase tem alguma coisa de ser ou estar? Não. Se eu falo assim, ela dorme às 7 horas da noite. Tem alguma coisa de ser ou estar? Não. Então, por mais que o verb to be seja muito importante, a gente consiga formar frases com o verb to be, não é toda frase que a gente vai colocar o verb to be. Quais são o verb to be que a gente estudou? Am, is e are. Não é em toda frase que em inglês que vai ter ele, não. Vai ter frase que não vai ter o verb to be. Porque ela não vai estar querendo dizer nada de ser ou estar. Vai querendo ter ali outro sentido, vai estar querendo ter outro sentido. E é isso que a gente vai estudar aqui hoje. A gente vai estudar aqui hoje o simple present. E o que é o simple present? É o presente simples. Quando a gente quer falar, dizer informações em inglês que são rotina, por exemplo, as frases que eu falei aqui pra você, eu vou para a praia todos os dias, eu estou expressando o quê? Uma rotina, algo que eu faço constantemente. Quando eu quero dizer assim, eu tomo café às 8 da manhã, todo sábado, todo domingo, uma vez por semana. O que eu tô te mostrando que tem a ver com presente. É algo que eu faço ali rotineiramente, não necessariamente todos os dias, mas talvez todo mês, mas talvez toda semana. E isso a gente expressa com simple present. Beleza? Tô dando essa introdução para você se ligar aqui sobre o que é, tá? Então, como é que a gente forma, como é que a gente fala, né, aqui as frases em simple present? É isso que a gente vai ver aqui agora, beleza? Então, vamos que vamos. Então, aqui a gente tem, ó, simple present. É o que eu tô falando aqui para vocês. Simple present. Presente simples. Com certeza você já deve ter escutado isso na sua escola, né? Você já deve ter estudado, talvez se você não tenha prestado muita atenção nessa época, mas com certeza você já estudou, porque é essencial, gente. Olha só. A galera às vezes fala assim, é porque é só gramática, dependendo aí, tem gente que diz assim, né, muitos professores ensinam só gramática, mas, gente, gramática é muito importante, gramática não é tudo, você não pode só focar em gramática, com certeza, não faça isso, por isso que você tem um cronograma, por isso que eu sempre falo aqui, ó, revisa as coisas, manda o áudio de pronúncia, repete, porque não é só gramática, não adianta, né, isso aqui, específico, essa aula de hoje é bem gramática. Porém, você tem que entender que também é muito importante para você conseguir formar suas frases. Eu tinha um aluno que ele chegou para mim, né? Ele falou, não, porque ele era DJ, esse aluno, então ele precisava do inglês para viajar e tudo mais, fazer as viagens dele e tal. E ele não tinha muito
quando ele chegou pra mim, ele chegou com muito vocabulário. Então, assim, ele tinha muito vocabulário, ele sabia dizer muitas coisas, mas ele não conseguia juntar, sabe? Ele não conseguia juntar tudo numa frase, ele não conseguia passar a ideia. Eu fiz, cara, tu tem repertório, tu tem vocabulário, o que falta é tu saber o que tu faz com esse vocabulário. E tu precisa um pouquinho de gramática. Então, uma aula eu ensinei pra ele o Simple Present. Na outra aula, ele já conseguia formar frases no Simple Present. Então, assim, ele já conseguiu desenrolar várias frases em uma aula. Então, ali, foi devido ao quê? A gramática. Então, é aquilo. O que você tem que ter em mente? Gramática não é tudo. Pelo amor de Deus, não foca só nisso. A importância de você colocar inglês no seu dia a dia. Importantíssimo. Assistir filme, assistir série, estudar textos em inglês, colocar palavras novas no caderno, repetir, repetir, repetir. Tudo isso tem que estar em conjunto. É assim que você vai melhorando e subindo aí de nível, tá? Mas a gramática também é, assim, importante. Por isso que eu quero sua atenção aqui hoje. Fechou? Então, bora? Bora! Então, aqui, Simple Present é usado para fazermos frases simples, frases que expressam fatos ou falem sobre situações que acontecem repetidamente, e também usamos para verdades absolutas. Então, olha só, quando é que a gente expressa o Simple Present? A gente expressa quando a gente fala sobre situações que acontecem repetidamente, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Também usamos para verdades absolutas. É para fazermos o quê? Frases simples, frases que expressam fatos, tá? Então, bora ver os exemplos aqui? Aqui a gente tem os exemplos de frase. Então, aqui a gente aprendeu que almoçar é have lunch, certo? Então, aqui a gente tem I have lunch at noon. O que é noon? A gente também já estudou aqui. A gente estudou noon é meio-dia. Lembra? A gente aprendeu a dizer meio-dia e meia-noite. Então, meio-dia é noon. I have lunch at noon every day. O que a pessoa está dizendo aqui? Eu almoço a meio-dia todos os dias. Essa frase aqui, gente, ela tá no Simple Present, porque ela indica o quê? Ela indica algo ali que acontece rotineiramente, certo? Então, I have lunch at noon every day. Aqui, gente, olha só. They go to the beach every weekend. They go to the beach every weekend. O que é o weekend? Week é semana. Week até o K é semana. O weekend é fim de semana. Então, they go to the beach every weekend. Every, gente, vai dar o significado de todo. Então, every, todo fim de semana, certo? We drink coffee every day. Nós bebemos café todos os dias. Então, bora lá. Qual é a estrutura do Simple Present? A gente está estudando aqui na forma afirmativa. Você está vendo que em nenhum momento eu fiz uma pergunta, em nenhum momento eu neguei alguma coisa, eu estou só afirmando. Eu almoço ao meio-dia todos os dias, eles vão para a praia todo fim de semana, nós tomamos café todos os dias. Isso aqui eu estou afirmando, é forma afirmativa que a gente está vendo, certo? Qual é a estrutura da minha forma afirmativa para formar aqui? A estrutura é, gente, sujeito, meu verbo do presente, mais resto da frase. Bora lá, olha aqui. Sujeito, meu verbo aqui dá o sentido de have lunch, que é almoçar. At noon, resto da frase. Every day, resto da frase. Sujeito, verbo, resto da frase. Sujeito, go é o quê? Verbo. Sujeito, verbo, resto da frase. Sujeito, verbo, resto da frase. Você tá entendendo? Vamos lá. O que eu quero também é que você se ligue. Em inglês, quando a gente está falando do Simple Present, a gente percebe umas terminações nas frases. Olha aqui, ó. Every day, every weekend, every day. A lei precisa sempre ter essa terminação? Não necessariamente. Mas é comum no Simple Present você ver. Porque, afinal, esse negócio de todo dia, toda semana, toda quarta, toda quinta, aí você diga o quê? Rotina. E o Simple Present é sobre o quê? Rotina. Então, por isso que você pode ver muito. Então, olha só. Se eu quero falar todo dia, você viu que a gente fala every day. Se eu quero falar todo mês, eu falo every month. Aqui a gente pronuncia month. Every month. Se eu quero falar todo ano, every year. Se eu quero falar toda semana, every week. Se eu quero falar todo fim de semana, every weekend.
Se eu quero falar toda segunda, every Monday. Se eu quero falar todo domingo, every Sunday. Se eu quero falar uma vez na semana, once a week. Se eu quero falar 2 vezes, Ale, como é que eu posso falar? Twice a week. Isso é um K, tá, gente? Uma tentativa aqui de um K. Então, bora lá. Every month. Repete comigo. Every month. Every year. Every year. Desculpa. Every year. Every week. Every Monday. Every Sunday. Once a week. Twice a week. Então, olha só. Isso aqui a gente indica um sentido de frequência, a gente indica um sentido de rotina. Então, simple present é comum você ver nas frases essas terminações, entendeu? Então, bora lá, pensa comigo. Agora a gente tem que treinar isso aí. Quero que você pense a frase: eu vou para a academia toda segunda. Como é que eu falo isso em inglês? Pausa aí, pensa e volta. Então, bora lá. Pensou? Espero que tenha anotado aí. Vamos lá. Eu vou para a academia toda segunda. Foi isso que eu falei, né? Eu vou para a academia toda segunda. Então, como é que eu falo eu em inglês? Eu falo I. Certo? Beleza. Como é que eu falo ir para a academia? A gente estudou. Go to the gym. Go to the gym. To the, gente, é para a ou para o. To the, para a, para o. I go to the gym every, o quê? Monday. Toda o quê, gente? Toda segunda. Essa minha frase, ela tá o quê, gente? No simple present. I go to the gym every Monday. Como é que eu falo eu tomo café todos os dias? Pausa aí e vai me dizer. Bora lá? E aí? Vamos lá. Eu tomo café todos os dias. I have breakfast. Eu quis dizer café da manhã, tá, gente? Eu falei café, né? Você pode ter colocado coffee aí, se você colocou, ok também, porque eu não deixei claro. Eu quis dizer eu tomo café da manhã, perdão. Eu tomo café da manhã todos os dias. I have breakfast. I have breakfast every o quê? Day. O que eu tô falando aqui? Eu tomo café da manhã todos os dias. Olha aqui, atenção, olha pra essas duas minhas frases aqui. Tem alguma coisa de verbo to be? Não. Por quê? Porque tem alguma coisa de ser ou estar nessa minha frase? Não. Então preste atenção que a galera se confunde muito, gente. Às vezes os alunos querem colocar verbo to be onde não cabe. Então, por exemplo, às vezes, em vez de o aluno dizer assim, I go to the gym, ele quer dizer assim, ó, I am go to the gym. Não faz isso, amado. Não faz isso, tá? Não tem verbo to be aqui. I go, eu vou. I go to the gym, eu vou para a academia. Gente, verb to be é só ser ou estar. Não tem nada a mais, não tem nada a menos. Não vai pro lado, não, é isso aqui, ser ou estar. Se na minha frase não tem ser ou estar, não tem verb to be. Se liga nisso, é um erro muito comum dos alunos, colocar o verb to be onde não precisa. Quais são o verb to be? Am, is e are. Beleza? Então, I go to the gym every day. I have breakfast every day. Maravilha? Como é que eu falo? Eu escovo meus dentes todas as manhãs. Toda manhã, melhor. Eu escovo meus dentes toda manhã. Pausa aí e vem aqui e me fala. Eu falo I brush my teeth. Aqui eu não coloquei, mas você tem que se ligar. Como é que eu falo toda?
é o every. Manhã você também sabe. Como é que eu falo? Morning. Eu escovo meus dentes toda manhã. O que eu tô indicando aqui? Simple present. Maravilha? Então, aqui é o exemplo que eu dei pra vocês, ó. I have lunch at noon every day. Eu almoço ao meu dia todos os dias. Simple present. They go to the beach every weekend. Fim de semana, né? Todo fim de semana, dá esse sentido. Nós bebemos, então olha a diferença ali, né, gente? Quando eu falo I have breakfast, eu tô falando eu tomo café, mas é no sentido da refeição da manhã. Agora, quando eu falo we drink coffee, aí é tomar café no sentido do cafezinho e a gente tomar, né? Então a gente tem essa diferença, que é drink coffee e que é have breakfast. Essa diferença aí. Beleza? Espero que esteja aí ficando claro pra você. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, como é que eu falo em inglês? Eu vou para o trabalho toda semana. Pausa e vem me dizer. Então, bora lá. I go to work. Isso é uma tentativa de W, tá? I go to work. Lembra aqui, ó, como é que a gente fala ir para o trabalho? Go to work. Go to work. I go to work. I go to work every. Gente, foi o que é que eu pedi pra falar pra vocês? Foi todo dia? Espero que tenha sido, senão você ignora e todo dia a gente fala every day. Gente, eu sou muito ruim de memória, tô ensinando aqui pra vocês, mas ó, há muitas coisas em inglês, eu demorei pra pegar, hein, que eu sou ruim de memória, gente, sério. I go to work every day. Então, isso aqui significa o quê? Eu vou para o trabalho todos os dias. I go to work every day. Esse every day aqui aparece junto, mas é o separado, tá, gente? Eu vou para o trabalho todo dia, tá? Ou toda semana. Agora veio aqui a memória. Eu acho que eu pedi foi toda semana, não foi? Every week. Eu sendo eu, Brasil. Every week. Foi isso aqui, gente, que eu pedi. Eu vou para o trabalho toda semana. Certo? I go to work every week. I go to work every week. Eu vou para o trabalho toda semana. Então você percebe? Você está conseguindo entender? Está conseguindo captar o que é o simple present? Lembrando que a gente está estudando aqui na forma o quê? Na forma afirmativa. Eu tô sempre aqui dando o exemplo com I, mas aqui poderia ser they, né? Poderia ser o they, tá? Poderia ser o we, he, she, it. A gente vai estudar mais pra frente. Então, mas aqui poderia ser they go to the gym every Monday. E aí seria eles, né? O que é they? É eles. They go to the gym every Monday. Eles vão para a academia toda segunda. Aqui poderia ser we. We have breakfast every day. Nós tomamos café da manhã todos os dias. Você tá entendendo? Espero que sim, espero que esteja ficando claro isso aqui pra você, tá? Então, bora lá, vamos pronunciar isso aqui? E só lembrando, gente, a estrutura aqui, ó. Então, olha só, sujeito, verbo, resto da frase. Sujeito, verbo, resto da frase. Sujeito, verbo, resto da frase. Sujeito, o verbo aqui o verbo é brush, tá? E resto da frase, aqui o verbo é have, só que a gente sempre coloca junto, né? Nesse sentido de have breakfast, que é tomar café da manhã, tá? Sujeito, verbo e resto. Sujeito, verbo e resto da frase, tá? Então, a gente tem essa estrutura no simple present. Então, vamos lá. Repete comigo. I have lunch at noon every day. They go to the beach every weekend. We drink coffee every day. Yes. Every month. Every year. Every week. Every Monday. Every Sunday. Once a week. Twice a week. I go to the gym every Monday. I have breakfast every day. I brush my teeth every morning. I go to work every day. I go to work every week. Ok? E só lembrando o que é once a week.
é uma vez por semana. Twice a week, 2 vezes por semana. Então, se eu quero dizer, por exemplo, eu vou pro trabalho uma vez por semana. I go to work once a week, uma vez por semana. Eu vou pro trabalho 2 vezes por semana. I go to work twice a week. Então, eu tô indicando aqui, gente, a frequência, né? O simple present, ele dá muito esse sentido, beleza? O que eu quero de você? Eu quero que você treine. Não vá para a próxima aula. Pelo amor de Deus, não vá para a próxima aula sem você treinar isso aqui, sem você fazer frases. Eu quero que você tente focar só com esse sujeito, o sujeito aqui, o I, o they e o we, tá? Ou o you, ou o you. Faça as frases só com eles, porque o he, she, it, a gente vai estudar, só que a gente vai tá estudando o he, she, it na próxima aula, tudo bem? Então, bora lá aqui, recapitulando o que eu quero que você faça, forme frases, tá? Tente formar frase aqui, aí, que você puder, com o I, com o they, o we ou o you, beleza? A he, she, it a gente vai estudar na próxima, mas antes, tenta formar frases nesse estilo aqui, aquilo que eu falei. Ale, não sei como é tal palavra em inglês, pesquisa no Google Tradutor a palavra e forma suas frases. Tá? Mas não vai direto já pesquisar a frase, porque aí você não vai estar fazendo nada e você vai estar se auto-sabotando. Então, don't do that. Não faça isso com você, ok? Te vejo na próxima aula e vamos que vamos. Bye, bye!